Olá, pessoal, tudo bem? Estudar jurisprudência nem sempre é muito fácil, né? Às vezes são muitos detalhes a se memorizar, não só do destaque, mas também dos fundamentos das decisões dos tribunais. Então hoje eu vim compartilhar com vocês uma técnica de estudo de jurisprudência usando o HemNote e o Anki, que são ferramentas muito interessantes para estudo ativo, repetição espaçada e uso de flashcards. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, deixe seu like, comenta aí embaixo. Eu vou gostar de saber bastante quais são as sugestões de vocês para os próximos vídeos e o que vocês estão achando dessa série. Então, comenta lá que eu sempre olho e respondo assim que puder, ok? Então, vamos lá pro vídeo. Então, eu separei aqui para vocês um roteiro de como vai ser o nosso vídeo, ó, como estudar jurisprudência usando o Anki e ou o HemNote. Você pode usar só o HemNote e pode usar o Anki também, se quiser. Então, é o seguinte. O nosso vídeo vai ser dividido em 3 partes. Na primeira parte, vou dar minhas 5 dicas mais importantes para esse estudo, como é o meu estudo e como eu acho mais importante esse estudo da jurisprudência. Na segunda parte, eu vou apresentar um tutorial passo a passo desse estudo de jurisprudência. E na terceira parte, vou dar para vocês uma dica que me fez acertar 85% da prova objetiva da VUNESP na magistratura do Tribunal de Justiça de São Paulo. Gostei bastante dessa forma de estudo e dou para vocês na terceira parte do vídeo, ok? Então vamos lá, nas dicas mais importantes. Primeira dica, defina o ponto de partida. Essa é uma dica essencial. Às vezes a gente começa a estudar a jurisprudência de uma forma muito solta, pega um informativo, começa a ler e não tem muita ideia do que está fazendo. Vai lendo como se fosse uma revista, como se fosse um romance, né? E não é assim. A gente tem que fixar primeiro quais são os nossos objetivos do estudo. A gente está estudando para quê? É para a faculdade? É para concurso público? É para uma pós-graduação? É para apresentar um trabalho? É para quê? Fixando esse primeiro ponto de partida, o nosso objetivo do estudo, os nossos passos posteriores vão se desenrolar de uma forma muito mais objetiva, muito mais acurada. E, além disso, a gente tem que delimitar logo aqui o que a gente está estudando da jurisprudência. É uma disciplina ou é um informativo? Se for uma disciplina, a gente vai estudar quais são os julgados mais importantes daquela disciplina. Por exemplo, a gente vai estudar direito constitucional. Quais são os julgados mais importantes do direito constitucional dos últimos tempos. Então, a gente vai lá nos sites de jurisprudência, pode ser no próprio site do STJ, Dizer o Direito, Trilhante, tem vários sobre eles, e a gente vai separar por disciplina, até do nosso material mesmo, por disciplina, e vai estudar todos os julgados mais importantes daquela disciplina. Ou informativo, vamos estudar o informativo 747 do STJ, ponto. Então a gente estuda, mas é importante definir o que a gente está estudando. Isso é muito importante, pouca gente faz. Segunda dica muito importante, entenda os julgados. Não adianta a gente só ler o informativo divulgado lá pelo STJ ou pelo STF. A gente só lê e não entende o que foi julgado ali. Qual era a tese do autor? Qual era a tese da defesa? Qual era o ponto controvertido ali e por que o tribunal decidiu daquela forma. Isso é muito importante a gente saber. Às vezes a gente lê só o destaque, é inconstitucional a lei municipal que trata sobre tal. Tá, mas qual era a divergência ali? Por que o município dizia que era constitucional? Por que o Ministério Público disse que era inconstitucional quando entrou com aquela ADI? Então a gente precisa saber isso. Sabendo isso, fica muito mais fácil a gente memorizar e a gente aprender de verdade o que disse aquele julgado. E para isso, existem algumas ferramentas muito interessantes que ajudam a gente a entender os julgados em si. Primeiro é o clássico, né, Dizer o Direito, do santo São Márcio Cavalcante, lá de Dizer o Direito. O cara é fenomenal e há muitos anos ele disponibiliza gratuitamente todos os julgados dos informativos do STF, do STJ comentados, e isso é sensacional. O cara é uma das poucas unanimidades do direito, o cara é sensacional. Eu conheço ele pessoalmente e digo, ele é sensacional.
sobre dizer o direito, não existe nem palavras para a gente qualificar o que é o dizer o direito. O trabalho que ele faz ali é sensacional. Existem outros sites que também fazem isso, como o Trilhante. O Trilhante é um site que começou depois do Dizer o Direito, é mais recente, mas tem um trabalho muito legal também de comentário de jurisprudência e de apresentação da jurisprudência. Que o Márcio não me ouça falando isso, mas o buscador do Trilhante é muito melhor do que o buscador do Dizer o Direito. Mas o material do Dizer o Direito ainda está bem superior, não é? Questão de comentários e explicações, profundidade das explicações dos comentários do Dizer o Direito é muito maior, muito maior. É impressionante, o trabalho que eles fazem ali é impressionante. Mas o Trilhante é muito bom também e eu também recomendo. Tem o Corpus 927, que é uma ferramenta da Infam, da escola da magistratura, né, da Infam, que trata de jurisprudência também. Eles também comentam jurisprudência e o objetivo deles é integrar todas as leis com os julgados do STF, do STJ, dos tribunais superiores em geral. Quando você entra lá no site do Planalto e do lado do artigo da lei tem um martelinho, significa ali uma integração daquela lei com o Corpus 927. Você clica ali que você vai para todos os julgados relacionados àquele artigo de lei. E por último, o inteiro teor, né? O próprio inteiro teor das decisões. Às vezes a gente olha um julgado no informativo do STF, do STJ, e esquece que por trás daquele informativo existe um inteiro teor, que a gente tem acesso. Se não for segredo de justiça, né? A gente tem acesso e pode ler. Às vezes é muito interessante você pegar para ler esse inteiro teor, que você compreende muito mais por que aquela ação chegou no judiciário, quais eram as teses do autor, quais eram as teses da defesa, tá tudo ali, tá tudo ali. O relatório do relator, relatório do relator ficou bom, né? Mas é isso mesmo, a parte de relatório ali do inteiro teor, trata justamente disso, qual era a questão controvertida. E depois o relator vem dizendo lá qual era o voto dele. Se ele foi o vencedor, aquele voto do relator é o voto vencedor, é o que vai constar do acórdão, né? E se ele não for o vencedor, vem o voto do ministro vencedor, que vai ser o relator para acórdão. Então é muito interessante a gente olhar o inteiro teor dos acórdãos, que eles explicam muito bem. Às vezes não é uma linguagem muito amigável para quem está começando no direito, a linguagem amigável mesmo está lá no Dizer o Direito, está lá no Trilhante, mas o inteiro teor dos julgados é muito interessante para a gente, como ferramenta de pesquisa e de aprofundamento nas decisões mais importantes. Terceiro, organize o seu material. Isso aqui é muito importante também. Se a gente não organizar o nosso material, fica uma bagunça. A gente nem sabe onde estão as coisas e a organização é primordial. A gente pode organizar o nosso material por temas, ou seja, direito constitucional, controle de constitucionalidade. A gente está lá todos os nossos julgados sobre controle de constitucionalidade. Pode organizar por anos, todas as decisões de 2023, todas as decisões de 2022. Pode organizar também por repercussão geral e repetitivos. Todas as decisões que tiveram repercussão geral, que tiveram repetitivos, que são as decisões mais importantes dos tribunais e que são vinculantes, que obrigam as cortes inferiores, os tribunais de justiça, os tribunais regionais federais, os juízes estaduais, juízes federais, a julgarem daquela forma. Então são os temas repetitivos. E a repercussão geral do STF também. Quarta dica, faça flashcards. Essa aqui não é uma dica obrigatória, cada um tem uma forma de estudo, não existe uma forma de estudo obrigatória para todo mundo. Mas eu, pessoalmente, recomendo os flashcards por quê? Porque eles são uma forma de estudo ativo. Existem as formas de estudo passivo e as formas de estudo ativo. As formas de estudo ativo são cientificamente comprovadas como as melhores formas de estudo, as formas que realmente botam o nosso cérebro para funcionar e realmente fazem com que a gente aprenda aquele conteúdo. Então, as formas de estudo passivo, leitura, a pura leitura, sem anotação, sem nada, é uma forma de estudo passivo. Assistir videoaula é uma forma de estudo passivo. Ler PDF é uma forma de estudo passivo. Se você integra essas formas de estudo passivo com alguma forma de estudo ativo, que significa, depois de assistir uma aula, você faz uma redação. Não precisa ser um resumo, mas uma redação sobre aquela aula. O que você aprendeu naquela aula. Isso é uma forma de estudo ativo, sem olhar a aula.
Por quê? Porque você está pensando no que você aprendeu e você está colocando no papel. Você está evocando aquele conhecimento. Outras formas de estudo ativo significa você está estudando um PDF, escrever as suas reflexões ao lado do PDF. Você imprime o PDF com uma margem esquerda ou direita, tanto faz, eu prefiro a direita. Uma margem direita um pouco maior, 4 centímetros para mim, tá bom. Eu imprimo leis, eu imprimo artigos importantes que eu quero estudar assim, e vou escrevendo do lado o que eu acho daquilo ali que ele está falando. Eu acho que isso aqui é importante por isso. Isso aqui é um ponto importante por isso. Por 2 motivos. Você começa a pensar no que você está lendo. E 2, depois, na hora de você procurar alguma informação no artigo, fica muito mais fácil, porque você tem as suas anotações ali, e você vai direto nas suas anotações, e você sabe onde é que está dizendo cada coisa naquele artigo. Fica muito mais fácil procurar as informações depois. Por isso que eu gosto bastante. Mas os flashcards, para mim, são o topo do estudo ativo. Por quê? Porque você faz uma pergunta de acordo com aquela informação, você mostra para você a pergunta e você tem que responder pessoalmente, em voz alta, ou escrevendo, tanto faz, ou até pensando, mas um pensamento sério, evocando aquilo na sua mente. De forma comprometida, né, pensando de verdade, não só imaginando, mas pensando efetivamente naquilo. E é uma forma muito boa de se estudar. Também, para mim, os flashcards são o topo, porque te obriga a responder aquilo. Uma coisa é você ler no livro as cláusulas pétreas. Cláusulas pétreas são a forma federativa do Estado, separação dos poderes, o voto secreto universal e periódico e os direitos e garantias individuais. Você leu lá no livro, tá? Você reconheceu aquela informação como familiar, tá? Você tem a sensação de que você já sabe aquilo. Esse é o problema da leitura. Você lê 10 vezes a mesma coisa, você tem a sensação de familiaridade. Eu já sei isso porque eu já vi. Mas fecha o livro, bota essa pergunta simples. Você sabe responder? Sinceramente? Sem olhar? É muito difícil, é muito difícil. Se você não aprendeu ainda, é muito difícil. Se você leu 1, 2, 3 vezes, vai ser difícil você responder certos detalhes, certas listas de coisas. E os flashcards são bons justamente para isso. Porque eles te mostram a pergunta e te pedem a resposta. Aí, quando você sabe dar a resposta, você sabe que você sabe aquilo. Quando você não sabe, você sabe o que você não sabe. E saber o que não sabe é um ponto muito além do que a gente precisa. É muito além, é o ponto fulcral do estudo para concurso. Você saber o que você sabe e o que você não sabe. Porque quando você sabe o que você sabe, você não precisa mais perder tanto tempo com aquilo. E quando você sabe o que você não sabe, você sabe no que focar para melhorar. E essa é a chave do estudo. Essa é a chave do estudo. É não perder tempo com coisa que a gente não precisa perder tempo. E perder tempo naquilo que a gente precisa. E por isso que os flashcards, para mim, são a melhor forma de estudo ativo. Para isso, você pode usar o Anki ou o Remnote. Tem outros aplicativos também. Eu usava o Quizlet no início, só que o Quizlet não tinha repetição espaçada. E eu mudei para o Anki e depois conheci o Remnote, aí eu fiquei no Remnote mesmo. Hoje eu uso o Anki só para meu deck de decorebas. E tem outros aplicativos de curso também, se eu não me engano, o Estratégia e o Gran Curso já tem flashcard. Eu acho que o Olho na Vaga também tem uma ferramenta de flashcard. Existem várias ferramentas, é só procurar que você gosta mais. Para iniciantes, para quem não quer gastar nada, eu recomendo o Anki. É uma ferramenta grátis, é uma ferramenta livre e você baixa em qualquer lugar. Tem para celular, tem para computador, tem para versão web. Você não precisa nem baixar nada se você não quiser, usa a versão web. E no iPhone eu uso a versão web. Por quê? Porque a versão do iPhone de aplicativo é muito cara, é tipo $50, é um negócio muito caro. Aí no iPhone eu uso a versão web no Safari. Flashcards, você faz de casos concretos, são mais importantes, são mais interessantes de se fazer. Por exemplo, você tem um julgado do STF, que tem lá uma decisão específica, transforma aquela decisão específica num caso concreto. Fica muito mais fácil de você entender, de você lembrar daquilo, do que informações etéreas, do que informações abstratas. É inconstitucional a lei municipal que trata de tararã. Você transforma isso no caso concreto. O meu município aqui, o município de Niterói,
fez uma lei que tratava de tarananana. É constitucional ou não é constitucional? Responda. Um flashcard com caso concreto, com detalhe. Às vezes você botando detalhes exagerados, detalhes engraçados, isso fica muito mais fácil de lembrar. Depois de uma prova você vai lembrar do caso concreto e vai ficar muito mais fácil. E conceitos importantes também. Isso aqui é essencial. Se tiver um julgado importante do STF, por exemplo, um julgado sobre terras indígenas, que está em voga agora, o marco temporal de terras indígenas, né? Se tiver algum conceito importante naquele julgado, conceito de terra indígena, conceito de demarcação, pega aquele conceito e faz um flashcard só do conceito. Não faz um flashcard só do julgado, não, do caso concreto, não. Faz um conceito, um flashcard separado do conceito em si. Porque aí, na hora de uma prova discursiva, isso vale ouro. Acredita no que eu estou dizendo, vale ouro. Você colocar um conceito, um bom conceito numa prova discursiva, encanta o examinador. De verdade, encanta mesmo. E isso é uma coisa importante. Na hora de fazer flashcard, usa os conceitos que os tribunais superiores usaram. Pega os doutrinadores que eles citaram ali, que conceitos que eles usaram ali, e faz um flashcard daquilo. Não precisa nem ser o conceito completo, mas os tópicos principais daquele conceito. Serviço público. O que é serviço público? Qual é o conceito de serviço público? Pega lá, o que você precisa citar dentro de um conceito de concurso de serviço público? Ele é criado por lei, é o que se chama de publicácio, é a prestação de serviços para os cidadãos. Pega todos aqueles pontos principais e vai colocando. Quando eu for colocar o meu conceito de serviço público, eu preciso citar isso. Ponto. Aí você faz um bom flashcard de conceito. E 5, revise regularmente. Isso aqui é muito importante. Não adianta criar 1000 flashcards, ter 200 flashcards, se você não revisa, se você não faz, se você não estuda. Então, revisar regularmente é o ponto-chave dos flashcards. Não adianta fazer. O mais importante é estudar, é passar todos os dias pelo flashcard, é zerar o seu baralho do Anki todos os dias. Eles são importantes para retenção do conhecimento e para evitar o esquecimento. Retenção do conhecimento, você entender aquilo e evitar o esquecimento, porque de acordo, vai passando o tempo, a sua lembrança vai diminuindo, você vai esquecendo aquilo. É normal, é natural. Esquecimento é uma forma da gente conseguir viver. Imagina se a gente não esquecesse nossos piores momentos, nossos piores sofrimentos de vida. Existem casos patológicos de pessoas que não conseguem esquecer. Tem uma mulher no livro que eu li que ela vivia todos os dias lembrando da morte do marido, lembrando detalhes do dia em que o marido morreu. Puxa, imagina como é viver a vida não conseguindo esquecer desses momentos horríveis. Poxa, e o esquecimento é primordial para a nossa vida, né? Mas, para o concurso público, a gente tem que lutar contra ele. Lutar contra o esquecimento. Por mais que ele seja saudável para a gente, no concurso público, não tanto, né? Então, resumindo, o que a gente precisa aqui? Primeiro, definir o ponto de partida, com objetivo de estudo, disciplina ou informativo. Segundo, entender os julgados, as ferramentas que eu falei para vocês, de zero direito, trilhante, corpus 927, o inteiro teor dos julgados. Terceiro, organizar o seu material por temas, anos, repercussão geral, repetitivos. 4, fazendo flashcards, Anki ou Remnote, casos concretos, conceitos importantes. E 5, revise regularmente, para retenção do conhecimento, para evitar o esquecimento. Dá um print aí na tela, lembra disso. Se você conseguir fixar, internalizar isso aqui no seu estudo, tá perfeito. Teu estudo tá perfeito. Então, mãos à obra. Vamos lá tratar das ferramentas, né? Como eu faço para cuidar do Remnote nos informativos. Vocês vão ver aqui que eu uso o Remnote, deixa eu aumentar um pouco para quem olha do celular, né? Senão fica muito pequenininho na tela do celular. Aqui, eu coloco no meu Remnote súmulas vinculantes, súmulas do STF, súmulas do STJ, jurisprudência em teses, os informativos de edições especiais, informativo do STF, STJ. Aqui eu divido por ano, 2020, 21, 22, 23 eu tenho todos. E pré-2020 eu tenho os mais importantes
Vou colocando aqui os mais importantes, o que eu acho de mais importante dos julgados anteriores a 2020. Preciso saber, mas tenho de 2020 para frente todos. Súmulas da TNU, algumas coisas de Tribunal de Justiça, os IRDR do TJ de São Paulo, IRDR e IAC do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Para quem não sabe, o IRDR é o incidente de resolução de demandas repetitivas e o IAC é o incidente de assunção de competência. Eles são decisões que se tornam vinculantes no âmbito daquele tribunal. Então, quando eu faço prova para o Tribunal de São Paulo, TJ de São Paulo, eu dou uma olhada nos IRDR de São Paulo, porque são as decisões mais importantes daquele tribunal. Mesma coisa o Tribunal do Rio. Súmulas do Tribunal do Rio também coloquei aqui, porque eu estava estudando para ele. Súmulas do Tribunal de Contas do Estado, quando eu estudei para a Procuradoria de Niterói. Os enunciados da Procuradoria, algumas coisas da AGU eu também coloquei aqui, súmulas da AGU, orientações normativas, tá, pareceres vinculantes, tudo eu coloco aqui. Então, a minha forma de estudar é jogar aqui para dentro do meu caderno de jurisprudência, né? Então vamos lá. Como eu faço isso? Por exemplo, as súmulas vinculantes. Eu pego as súmulas vinculantes, copio e colo aqui para dentro. Posso copiar do dizer o direito. Eles têm lá as súmulas, ó, cadê? Jurisprudência. Isso. Dentro de jurisprudência, eles têm aqui as súmulas, você pesquisa aqui por súmula. Ó, súmulas STF, STJ por assunto. Tem também o trilhante, mesma coisa, as súmulas, súmula vinculante. Pode copiar daqui e jogar lá direto pro Remnote. O próprio site do STF tem as súmulas vinculantes, então não importa de onde você copia, você joga aqui dentro. E aqui, na hora de estudar, eu vou leio cada uma delas. Ofende a garantia constitucional do ato jurídico perfeito a decisão que, sem ponderar as circunstâncias do caso concreto, desconsidera a validez e a eficácia do acordo constante do termo de adesão instituído pela Lei Complementar 110 de 2001. Aí eu penso, o que é importante aqui dessa súmula? Ofende a garantia constitucional do ato jurídico perfeito. Isso aqui ele pode me confundir. O examinador pode me confundir. Ele pode colocar que ofende a garantia constitucional da coisa julgada. A decisão que, sem ponderar a decisão do caso concreto, ofende a garantia constitucional do princípio da boa-fé. Ofende a garantia constitucional do quê? De qualquer coisa. E o que eu tenho que saber aqui? Eu tenho que saber que ofende a garantia constitucional, que não está de acordo com a garantia constitucional, e tem que saber que é ato jurídico perfeito. Eu não marquei ofende porque eu achei que estava fácil. Eu lembro disso aqui, eu lembro que é ofende. No meu caso, eu não preciso. Mas do ato jurídico perfeito pode me confundir. Então eu marquei isso aqui, eu fiz um flashcard, um close, aqui, ó, esse quadradinho aqui é um close, é um fill in the blank, é um complete a lacuna do ato jurídico perfeito. Beleza. Essa súmula vinculante 2 é inconstitucional, lei ou ato normativo estadual, distrital, que disponha sobre sistema de consórcios e sorteios, inclusive de bingos e loterias. Perguntando se lei estadual pode tratar de sorteio, de bingo loteria. É inconstitucional. Isso aqui o que eu tenho que saber é que é inconstitucional. Aí eu fiz um close e lá no final eu coloquei uma dica. É constitucional ou é inconstitucional? O que eu quero saber daqui de dentro? Se é constitucional ou inconstitucional. Aí eu coloco aqui em itálico entre chaves. Entre colchetes, né? Entre colchetes. E mesma coisa para todas as outras súmulas. Vou olhando, vou lendo e vou marcando do que é importante, vou fazendo closes das súmulas. Faço isso para as súmulas vinculantes, para as súmulas do STF, do STJ. Nas súmulas eu prefiro fazer close. Por quê? Porque o que eu preciso saber é da literalidade da súmula. Quais são os detalhes das palavras que eles usam. Isso que eles cuidam, que eles tratam nas provas de concursos. Nos julgados já é um pouco diferente. Por exemplo, vamos pegar aqui um julgado de perguntas, principalmente com casos concretos. Essa aqui, ó, é um julgado do informativo da STF 1042, competências legislativas, competências estaduais. É constitucional, lei estadual que legitime ocupações em solo urbano e área de preservação permanente, APP, fora das situações previstas em normas gerais editadas pela União? A resposta é não. Os artigos 2º, inciso 3, 3º, inciso 2C e 17 da Lei 20922 de 2013, Estado de Minas Gerais, ampliaram, e bota aqui a explicação, principalmente em negrito. O que é mais importante dessa explicação? Além de estar em descompasso com o conjunto normativo elaborado pela União,
flexibilizou a proteção ao meio ambiente local, tornando-o mais propenso a sofrer danos. Deixa eu colocar aqui a minha foto para o outro lado, que fica mais fácil de vocês lerem, né? Isso, bem melhor. Então, coloco aqui, vou colocando em negrito o que é mais importante daquele julgado. E eu gosto muito de fazer casos concretos, Deixa eu ver se eu acho aqui um para vocês. Tá, mas... Ação do colegiado... Aqui, pronto, achei um. Caso concreto. O TJSP está recebendo milhares de apelações discutindo se os bancos podem ou não cobrar a tarifa bancária X. É instaurado um IRDR no TJSP para decidir o tema. O desembargador relator determina a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado de São Paulo, envolvendo a cobrança da tarifa bancária X. Além da instauração do IRDR, antes da instauração da IRDR, Pedro havia ajuizado na comarca de Santos ação contra o Banco Itaú, questionando a cobrança da tarifa X. O processo estava tramitando normalmente, mas o juiz foi informado de que o TJSP determinou o sobrestamento de todos os processos que tratem sobre o tema. Diante disso, o magistrado proferiu decisão determinando a suspensão do processo envolvendo Pedro e o Banco Itaú. Pedro, contudo, não concorda com essa suspensão, isso porque a matéria discutida na ação, por ele proposta, envolve a constitucionalidade da tarifa X e não a sua legalidade. Logo, seria, em seu ponto de vista, um caso diferente daquele que está sendo julgado pelo TJSP no IRDR. Pergunta: Pedro poderá interpor imediatamente um agravo de instrumento contra essa decisão do juiz? O que ele deve fazer? Boa essa pergunta, né? Inclusive parece uma pergunta de prova discursiva, ou uma pergunta de prova oral, uma pergunta profunda, uma pergunta irrelevante, relevante pra caramba porque foi julgado, tá no informativo comentado 662 do STJ. E eu fiz essa pergunta, coloquei aqui pergunta tal, e tenho que responder, é um flashcard. O que está depois da seta é a resposta. Não, antes de interpor o agravo de instrumento, Pedro deverá adotar o procedimento de distinção, é o distinguishing, previsto no artigo 1037, parágrafos 9 a 13 do CPC. E a explicação, tarará, microsistema de julgamento de questões repetitivas, tá? E o julgado, quando foi julgado. E eu faço isso aqui para os casos mais importantes, crio um casinho concreto. Isso é bem legal. E de onde eu pego isso? Tá? De onde eu pego isso? Pode ser tanto do próprio Dizer o Direito, pego lá os informativos, informativo comentado 662, vou lá no Dizer o Direito, no site do Dizer o Direito, ó, o site deles, agora deixa eu ir para o outro lado. No site do Dizer o Direito, eles disponibilizam os informativos comentados. Informativo comentado 12, edição extraordinária da STJ. Entra aqui, baixa, eu gosto da versão resumida para fazer esses flashcards, baixa a versão resumida e vou pegando daqui. Pode copiar, copia daqui e cola lá no seu Remnote o que foi decidido. Daqui você faz um flashcard, disso aqui, faz uma pergunta sobre isso aqui, joga lá para o Remnote, tal, beleza. Pode copiar do Trilhante também, os informativos deles também, eles trazem um resuminho, pega de lá, ou do buscador do Dizer o Direito, aqui já também é muito mais profundo, e coloca lá a resposta. Na hora de colocar a resposta, tenta colocar os pontos mais importantes da fundamentação daquele julgado. Por que o STJ, por que o STF julgaram daquela forma? Aí você pega nos comentários. Se você não entendeu o julgado, entra lá no informativo comentado completo, baixar a versão completa aqui, ó, no Dizer o Direito, baixa a versão completa do julgado, coloca lá no seu Anki ou no seu Remnote, no sistema que você utilizar para flashcard. Mas coloca lá os fundamentos mais importantes. Eu vou colocando aqui, pego lá do Dizer o Direito, o Dizer o Direito é o que eu mais uso, às vezes eu uso o Trilhante, quando o Dizer o Direito está um pouco mais atrasado, tá? Tem um lapso entre o tempo que o STJ lança o informativo e o tempo que o Dizer o Direito lança os comentários. Às vezes o Trilhante lança mais rápido, eu pego do Trilhante. Às vezes quando eu estou numa reta final de concurso, eu preciso dos últimos julgados, eu pego lá do próprio site do STJ. Entra lá no site do STJ, ó, informativo de jurisprudência, informativo 787, 19 de setembro de 2023. Lançaram algumas súmulas novas, recursos repetitivos. Aí pega aqui o destaque, ó. Do destaque você consegue fazer um flashcard. Aí a resposta
Você pega do informações do inteiro teor, dessa parte de baixo aqui do julgado. Ó. Vem o julgado, recurso repetitivo, qual foi o processo, ramo do direito, qual é o tema que está sendo tratado ali, qual foi o destaque, o que o tribunal decidiu, o que vale de verdade, o que é vinculante, quais são as informações do inteiro teor, mais importantes, eles trazem aqui, aí pega aqui, dá uma lida, faz um resumo seu, com as suas palavras, e coloca lá como uma resposta. Não adianta copiar isso aqui tudo e colocar como resposta. Além da resposta vai ficar gigante, você não vai conseguir decorar tudo mesmo, não adianta. Coloque em tópicos o que é mais importante daqui. E esse é realmente um estudo ativo, que você está pensando, você leu isso aqui, você entendeu, coloca lá a sua resposta no flashcard, como a resposta do flashcard. Beleza? E é assim que eu faço o meu estudo de jurisprudência no Remnote. Se eu quiser exportar para o Anki, o que eu faço? Eu venho aqui, por exemplo, minha jurisprudência em teses, tenho aqui 72 flashcards. Pego aqui, ó, Export, exportar. Na hora de exportar, eu posso escolher aqui, formato Anki, Only Cards, ok? Clica aqui, Download Zip Folder, você faz um download desse zip e importa lá no Anki. Você importa lá para o seu Anki. Na hora de importar é muito fácil. É só você pegar aquele zip que você exportou daqui do Remnote e importar lá no seu Anki. Fica muito mais simples, muito mais fácil. Você pode estudar tranquilamente os mesmos flashcards que você fez aqui no Remnote lá no seu Anki. Muito tranquilo, né? Então é isso. De mão na massa, de jurisprudência, é isso que a gente tem. E, por último, que eu prometi para vocês, o que me fez chegar a 85 pontos, né? Ó, aqui. Eu tinha feito 62,5 no TJ do Rio de 2019. No TJ de São Paulo 2021, fiz 85 pontos. Por quê? O que eu estava estudando aqui? Então chegamos à parte 3, que é a dica bônus. São detalhes que eu notei estudando para o TJ de São Paulo, que me fizeram subir bastante a nota de corte, como vocês puderam observar aí. São detalhes interessantes que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui. Então, para a banca VUNESP, que é quem faz a prova da magistratura de São Paulo, o que eu notei? O que eles mais cobram lá, o que eles mais me cobraram naquele concurso foi lei seca, principalmente as novidades legislativas. Eu foquei no Vademecum, aquelas partes novas do Vademecum, né? Um Vademecum novo sempre traz destacado as novidades legislativas. O que eu tenho aqui, o da Riedel, ele traz em azul, né? Traz em azul as novidades legislativas. Foquei principalmente naquilo ali e nas súmulas. A VUNESP adora súmulas. Ela tem feito também a prova do TJ do Rio, né, ultimamente, e sempre cobra bastante súmulas. Não só as súmulas vinculantes, mas também as outras súmulas do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça. Teve um concurso antigo que eu vi que eles cobraram até uma súmula do próprio TJ do Rio de Janeiro. Não é normal, não é comum, mas pode cobrar. É bom dar uma lidinha para saber do que se trata, o que eles tratam lá nas súmulas do TJ do Rio. Mas o forte mesmo são as súmulas do STF, do STJ, as súmulas vinculantes. E lei seca, né? E estudando isso, complementando meus estudos por flashcards, leitura do Vademecum, o que me ajudou bastante, agora uma propaganda que eu faço de graça, porque não está sendo paga, ninguém pediu nada disso, é uma propaganda de um curso que eu fiz, gostei bastante e sempre recomendo para quem me pergunta, o que você recomenda para prova objetiva? Então eu sempre recomendo o sistema de memorização do Bruno Campos. Esse rapaz aí é um cara muito bom, professor Bruno Campos, sistema de memorização BC. Ele me ajudou bastante fazendo minha rotina de estudos, e ele tem um sistema que é leitura de lei seca, memorização basicamente de lei seca, jurisprudência e doutrina essencial, mas o forte deles e o foco principal é lei seca. Então a gente lê toda a lei seca, faz exercícios de todos os artigos, exercício verdadeiro ou falso, tem algumas tabelas também, algumas partes de completar, de todos os exercícios, e
de todos os artigos, né, faz exercício de todos os artigos, estudando a lei completa, assim, eu estudei Constituição Federal, estudei todos os códigos principais nesse sistema aqui e gostei bastante. Eles são baseados naquele sistema de Kumon, não sei se vocês conhecem, não sei se tem no Brasil todo, é um sistema japonês, com origem japonesa, que ensina matemática, português, japonês, tem algumas matérias, né, mas o foco deles é a repetição espaçada, a prática deliberada, o estudo ativo e principalmente ensinar as pessoas a serem autodidatas, a estudarem sozinhas, a terem essa disciplina de estudarem sozinhas. E isso é bem legal. E o sistema do Bruno é baseado nesse sistema do Kumon. Eu gostei bastante, aprovei, pretendo continuar estudando com eles e sempre recomendo. Isso aqui é uma propaganda que eu sempre faço e faço de graça, de coração para eles, porque o Bruno é um cara muito gentil, muito gente boa, sempre me ajudou muito. E nessa prova específica do Tribunal de Justiça de São Paulo, minha nota foi muito maior do que o normal, porque eu estava focando exatamente nisso. É lei seca, jurisprudência, novidade legislativa e súmulas, né? Principalmente as súmulas. Tem um material de súmulas muito bom. Então, pessoal, é isso aí que eu recomendo. Façam as anotações de vocês, que vocês quiserem. Na parte de fazer flashcards também é importante focar nisso aqui, fazer flashcard das súmulas, que eu tenho estudado também aqui no canal, fazer flashcard das leis secas e principalmente é isso aí. Esse é o ponto principal para elevar a sua nota na primeira fase dos concursos. É isso que eu sempre foco, eu tento focar também. Mas a gente sabe que não é fácil, né? São muitas leis, são muitas súmulas, ainda tem a doutrina básica, então, mas não é fácil. A gente tem que seguir nesse nosso malabarismo, né? Tentando não deixar cair nenhum prato. Bom, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, deixem-se aí seu like, deixem seu comentário, que eu vou gostar bastante de ler os comentários de vocês, as sugestões para os próximos vídeos. Se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Um abraço. Tchau, tchau, pessoal!